O processo de evolução dos seres vivos através da seleção natural foi imaginado por Wallace e Darwin quase simultaneamente. Então, assim, gente, ao mesmo tempo ali, eles estiveram pensando isso. Agora, obviamente, houve uma diferença temporal entre a formulação, a ocorrência de um e de outro, né? Mas Darwin estava na Inglaterra, enquanto o Wallace estava na Malásia. Só que a gente tem que lembrar que hoje as coisas são assim, né, gente? Rapidamente a gente conecta, conversa, tá ali trocando informação, as coisas são públicas. Mas naquela época a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha e-mail, a gente não tinha as facilidades que nós temos. Então, o contato entre os pesquisadores era uma coisa extremamente precária. Então, eles muito pouco sabiam um sobre o outro. Mas essa hipótese, então, evolutiva, que ambos formularam, ela se tornou pública, tá, numa apresentação feita em 1º de julho de 1858 na Linnean Society em Londres, tá, com o título de Sobre a tendência das espécies se formarem variedades e sobre a perpetuação das variedades e espécies por meios naturais de seleção. E aí tem uma coisa super curiosa sobre isso aqui. A gente geralmente pensa assim, quem que expôs essa ideia lá, né? Quem que foi apresentar? Darwin. Não, não foi Darwin nem o Wallace. Darwin não pôde ir por questões pessoais, então quem estava lá eram representantes dele que contaram, que publicizaram os seus achados. Então Darwin não estava lá para defender as suas ideias e o Wallace estava na Malásia. Bom, naquele momento, né, e aqui a gente está olhando o que o professor Fábio fala, não teve grande impacto, sabe? Aqueles achados, sabe aquela coisa que acontece, aí tipo passa, ninguém dá muita importância sobre aquilo, aí depois de um tempo você descobre que aquilo ali tinha um impacto muito grande. Então, foi a mesma coisa, porque não teve nenhum impacto. Pode ter sido pela forma como as coisas se apresentaram, pode ter sido como a pessoa colocou ali as ideias de Darwin, mas fato é que isso não foi, tipo assim, nem aconteceu. A gente tem outros eventos na história, por exemplo, como Mendel. Quando Mendel encontrou os achados dele ali com as ervilhas e que revolucionou completamente o nosso entendimento sobre genética, pensa, quanto tempo os achados dele ficou guardado ali? Escrito em alemão, minha gente, estava escrito em alemão. Então, assim, né, se Darwin tivesse tido acesso a esses achados também, né? Então, assim, Mendel não foi compreendido. Quando a gente para olhar, inclusive, né, quando a gente descobriu ali que a Terra, que ela circundava em torno do Sol, também demorou muito para as pessoas realmente entenderem que aquilo era um fato científico, e assim as coisas vão, mas assim, o pior de tudo é que neste ano lá, nesse evento, né, o que aconteceu? A galera ficou, nossa, mas não aconteceu nada de interessante aqui nesse evento, nada de interessante em biologia foi descoberto. Olha só, né? Ou simplesmente a coisa que foi assim é revolucionária, né? Bom, mas e o que acontece? Tanto Darwin quanto Wallace tem ali uma, digamos, a gente não vai entrar muito nisso, mas tem aquela contenda, né? Tipo, será que foi Darwin? Será que foi o Wallace? O que aconteceu, né? Mas, historicamente, isso é discutido, e até aqui no livro que a gente está discutindo, o professor Fábio, ele fala, não vamos aprofundar muito nisso, não, mas acontece que o Wallace, ele já tinha até publicado uma coisinha ou outra sobre as ideias dele. Então, assim, aparentemente, o Wallace ele surgiu com isso publicizado antes, tá? Então, se a gente fosse olhar do ponto de vista assim formal, seria a prioridade de Wallace e não de Darwin. Mas isso não significa que tenha tido plágio por parte de Darwin, que é uma coisa que o pessoal fala bastante. Por quê? Porque o Darwin, ele já trocava informações, ele já trocava ideias com seus colegas desde 1840. E essa explanação que ele deu ali da teoria da evolução foi em 1858. Então, cartas ali trocando essa ideia há muito tempo. O negócio foi quando é que ele publicizou isso, mas ele já estava com essas ideias
também ele já expunha as ideias que ele tinha sobre seleção natural como algo responsável pela diferenciação nas populações com seus coleguitas. Sim, sim, sim.